princípio, quando a gente fala sobre a prática de desenho, parece muito uma coisa assim superficial, banal, né? Como se servisse só como algo lúdico, ou no caso, se você for trabalhar com isso, como se fosse uma coisa específica para quem quer ser ilustrador. Mas não! O desenho não tem só essa finalidade lúdica de entretenimento para criança, ou para quem vai realmente trabalhar com isso, ou só para quem gosta de arte. É claro que se você gosta de arte, gosta de desenho, a sua prática nisso vai ficar ainda mais gostosa, digamos assim. Porém, o desenho ele tem um monte de atribuições, seja técnicas ou mentais, e não são atribuições que só vão servir para quem estiver neste ramo de ilustração, de desenho, de arte, mas para qualquer outro ramo. Eu vou tentar aqui demonstrar na minha fala porque que o desenho serve para qualquer outra área do conhecimento. Que aliás é uma das coisas que eu sempre falo para todos os meus alunos há mais de 10 anos na escola que eu dou aula, ou há 15 anos que eu dou aula de desenho em cursos, em trabalhos comunitários, etc. Vocês vão ver aqui. Bom, quando você está desenhando, você está utilizando o quê? Sua mão, obviamente. Logo, o desenho vai te trazer um benefício para sua coordenação motora. A não ser que você seja um ser super evoluído que aprendeu a desenvolver poderes mentais e controlar as coisas com a mente, você ainda vai utilizar suas mãos para trabalhos manuais, para qualquer outra coisa de trabalho técnico que vai necessitar este recurso. Então aí está uma das primeiras atribuições em que o desenho proporciona, a prática do desenho. Você desenvolve um pouco a sua coordenação motora, assim, suas habilidades, suas destrezas manuais. Outra atribuição que o desenho lhe proporciona é a sua habilidade de reconhecer padrões, formas, figuras. Existem muitos desenhos que são intuitivos de acordo com as nossas referências. Então, quanto mais estamos familiarizados com a prática do desenho, em reconhecer e desenvolver formas e padrões, mais intuitivos estamos quando a gente, por exemplo, for usar um aplicativo novo nesse mundo da tecnologia, ou para reconhecer alguns outros símbolos em qualquer outra área que requer esta destreza visual. Outra grande atribuição que o desenho proporciona para nós, né, a prática do desenho, é a nossa noção de organização, é a nossa noção de espaçamento, porque quando a gente vai fazer um desenho na folha, a gente tem que ter uma visão mais ampla de onde a gente vai começar o desenho, como ele vai terminar. Então a gente tem que se organizar, a gente tem que desenvolver a nossa noção de proporção, assim, de enquadramento. E isso serve para qualquer outra área em que você vá precisar, por exemplo, organizar uma apresentação, organizar, sei lá, qualquer coisa que requer esse planejamento, esse pré-planejamento, para que você não comece a fazer um trabalho, uma coisa que vai levar tempo e depois você perceber que faltou planejar, faltou se organizar. Bom, a gente falou da noção de se planejar, de se organizar. Então a gente pode começar a falar que um dos principais tributos que o desenho ajuda a desenvolver é o raciocínio. Porque você tem que parar, você tem que pensar muito bem no que você está fazendo, de como você vai prosseguir uma técnica, de como você vai prosseguir ali o seu passo a passo, o que você tem que modificar, o que você não tem, né? Essa noção de se planejar, de se organizar que eu já tinha mencionado. E também para você aprender a lidar com determinadas situações em que requer que sim, você precisa pensar racionalmente. Para inúmeras situações aqui que seria infinitas se citarmos. E claro, guardando as devidas proporções, o desenho ajudando a desenvolver o raciocínio vai te ajudar a facilitar no entendimento das ciências exatas, porque quando você tem que colocar a mão na massa, sem ser só realizar uma equação matemática, mas tentar utilizar seu pensamento lógico numa prática visual e artística, é claro que o exercício, a equação matemática vai te ajudar muito mais neste benefício, mas o desenho
ali a exigência do raciocínio, de se raciocinar na hora que está desenvolvendo um projeto artístico, fazer artístico, também ajuda indiretamente. Como eu disse, guardando as devidas proporções, é claro, muito se menos do que as práticas normais das ciências exatas que requer o raciocínio, o pensamento lógico. Bom, agora eu vou dar um exemplo assim que é extremamente pessoal. Falando por mim, eu percebi que quando eu comecei a avançar nas minhas técnicas de desenho, assim, parar de fazer só um desenho amador, mas começar com uma coisa mais avançada que requer sim um pensamento racional, mais lógico, porque você vai acumulando técnicas, então você tem que começar a organizá-las para você saber quando começar a aplicar, como você vai aplicar, etc. Não é só um impulso criativo, não é uma coisa de improviso, uma coisa planejada. Eu comecei a ter uma certa facilidade para entender algumas certas equações que me forçavam a pensar nesses atributos. E claro que não podia faltar o quê? A criatividade. Um dos grandes atributos mentais que o desenho ajuda a desenvolver. E vamos ser franco, a criatividade é essencial para qualquer área de conhecimento ou de trabalho que a gente for. Afinal, o brasileiro é conhecido como um povo criativo, que consegue achar soluções, às vezes gambiarras, para qualquer situação difícil que a vida nesse país nos proporciona. Como diria Tom Jobim, o Brasil não é um país de amadores ou para amadores. Então, conseguir se organizar, fazer um projeto é importante para não ser amador. E quando o seu projeto às vezes bater numa barreira que esse país sempre nos proporciona, é a criatividade que nos faz contornar a situação. Então é claro que se você quer desenvolver a sua criatividade, se você quer ter o pensamento criativo, a prática das artes no geral, no caso as artes visuais, o desenho, é essencial para isso. E algo que está relacionado à criatividade é o que? É o poder imaginativo, é a capacidade de imaginar. Sim, a imaginação também é desenvolvida quando você tem a prática de desenho. E você pode estar dizendo aí, mas pra que eu tenho que ser uma pessoa imaginativa? Pra que eu tenho que ter imaginação? Eu não vou ser artista, eu não sou um sonhador. Eu quero pôr a minha mão na massa e fazer. Mas aí que tá, até pra você pôr a mão na massa e fazer, você precisa ter um combustível. Você precisa ter uma vontade, você precisa ter algo que te faça sair da cadeira. Ter assim um foco, um objetivo, e você só vai focalizar em um objetivo lá longe se você tem o quê? A capacidade de imaginar aquele objetivo, aquilo que você quer. E vamos ser sinceros, a imaginação aqui proporciona a vontade em qualquer área do conhecimento. Se você é um cientista, você tem que ter a capacidade imaginativa do quê? De pensar aquilo que você quer descobrir, de entender aquilo. Porque sim, você tem a curiosidade de se descobrir essa resposta, de se entender. Mas a curiosidade é parte do quê? Da imaginação. Porque se você não tem capacidade de imaginar aquilo que você quer, você também não tem curiosidade para querer descobrir como funciona. Aliás, a arte nos proporciona a ficção científica. Esse gênero literário muito respeitado pelos cientistas. Aliás, esse gênero literário que motivou a gana de muita gente estudar ciência. A ficção científica proporcionada pela imaginação da arte dá um norte, dá uma referência do que os cientistas querem alcançar. Por mais que pareça ficção, como diz o nome, muita coisa que já foi considerada ficção no passado hoje faz parte da nossa realidade. Então, a imaginação, que é um motor para a nossa vontade, é sim estimulada pelas artes visuais. Quando mais você pratica, por exemplo, o desenho, mais imaginativo você se torna. A palavra-chave é o quê? Saúde mental, até mesmo a emocional. E o brasileiro precisa de muita saúde mental e emocional para sobreviver nesse país em tempos normais. Imagina agora numa pandemia.
Aliás, muitos estudos demonstram que as pessoas estão ficando com muitas patologias, com muitos problemas psicológicos, realmente problemas mentais, problemas emocionais pelo confinamento, por um certo pessimismo sobre o futuro, sobre a situação atual. As pessoas estão realmente baqueadas com isso. E a arte sempre foi uma terapia. Aliás, ela sempre foi utilizada, sempre não, mas foi muito e ainda é muito utilizada em vários tratamentos terapêuticos, porque a arte te ajuda nesse ganho mental, nesse ganho emocional, porque o fazer artístico, ele não vai só te dar um atributo técnico, um atributo mental, mas no sentido do pensamento criativo, lógico e imaginativo, mas ele vai te proporcionar uma certa leveza, ele vai te proporcionar o desenvolvimento de algo que os jovens sempre reclamam de não possuir, porque eles nunca têm algo que os obrigue, digamos assim, que é algo que os convença a desenvolver a paciência. Nem toda falta de paciência vem de um problema, por exemplo, hiperatividade ou ansiedade, algo que você vai precisar medicar ou fazer terapia. Muita da falta de paciência que às vezes a gente tem na nossa vida é por um problema de vícios comportamentais. A gente tem que ser às vezes um pouco minimalista, a gente tem que ser um pouco mais concentrado. Está aí outro atributo que o desenho proporciona: a concentração, porque se você não se concentrar, você não vai conseguir realizar aquela técnica ou chegar naquele objetivo nas artes visuais. E o desenho proporciona não só um teste de paciência, porque fica parecendo que você está sendo testado, mas um desenvolvimento nessa virtude. Você não pode ser escravo do seu vício comportamental. Você tem que aprender a domá-lo. Então não basta você apenas dizer: eu não tenho paciência, então eu vou desistir. Não! Você tem que ser disciplinado. E está aí outro benefício que vale ser citado, que as artes, no caso as técnicas das artes visuais, ajudam a desenvolver a disciplina. Porque se você não for disciplinado, você não vai conseguir sentar de frente para uma mesa com o seu desenho, com a sua folha em branco. Você não vai conseguir pensar racionalmente. Você não vai conseguir dosar a sua ansiedade e impaciência. Sua criatividade, sua imaginação vão ficar congeladas. Então é preciso desenvolver a disciplina para que se seja criativo, imaginativo, até mesmo racional. E a prática do desenho te obriga a ter uma certa disciplina, porque você precisa parar para se concentrar, você precisa dedicar um tempo ali no seu desenvolvimento, no seu fazer artístico. Você tem que deixar um conjunto de folhas bem organizados, limpos, os materiais que você vai utilizar perto de você, ou seja, a organização, planejamento que eu comentei requer a disciplina. A gente não pode ter aquele pensamento às vezes de que o artista ele é louco, ele é bagunçado, ele tem a sua bagunça organizada. De certa forma sim, mas então ele é maluco, ele é expressivo, e aí ele vai num ímpeto criativo e começa a rabiscar, etc. Essa é uma visão muito romantizada do que é um ilustrador, um desenhista, um pintor, porque acima de tudo, todo pintor, desenhista, escultor, mesmo as outras áreas de arte, por exemplo, as expressões sonoras, o músico e as expressões cênicas como a dança e o teatro, todas elas requerem uma disciplina. Porque se você não for disciplinado, o seu fazer artístico vai começar a se tornar o quê? Enfadonho, vai começar a te
cansar. Você vai acabar tendo muitas frustrações quando as coisas não começarem a acontecer do jeito que você quer. Então, o desenho vai te ajudar a lidar bem com as frustrações em escalas menores ali no seu fazer artístico, que vai te servir para calejar com as frustrações futuras que você for ter na vida. Fora que o desenho te proporciona a sensibilidade, que é tão essencial nas artes e no ser humano em geral para se conviver bem na sociedade. A capacidade empática. Parece esquisito pensar que, olha, um trabalho técnico me proporciona algo nesse sentido sentimental, empático. Proporciona. Porque quando você está inserido neste meio, nesse fazer artístico, você recebe esses benefícios sem se dar conta. Você vai ser um ser humano mais criativo, imaginativo, racional, emocionalmente equilibrado, mentalmente mais desenvolvido. Fora que você vai tornar o mundo um lugar mais colorido, porque além de tudo o desenho vai te proporcionar o quê? Uma sensação de realização, de satisfação. Você vai poder mostrar aquilo que você expressa nas suas artes. Isso, meu amigo, vai te dar um ganho, uma sensação de realização que você não faz a menor ideia. Fora que você tornou o mundo mais rico, porque você deu a ele a sua expressão artística. Deixou esse mundo menos cínico, mais criativo, mais mágico, mais alegre. Então, se expresse artisticamente, seja como for. Abraço!